o presidente da CDL da cidade de Cajazeiras, Alexandre Costa, que inclusive vai poder falar a respeito dessa reunião que ocorreu hoje, envolvendo a CDL, envolvendo os demais setores da sociedade civil organizada, sobre os mais diferentes assuntos, incluindo o Centro de Convenções. Alexandre, seja bem-vindo ao programa Boca Quente, parte 2. Então a gente perguntando aqui, né, sobre as novidades que a Alexandre vai trazer aqui no WhatsApp. Deu uma bombada aqui também no nosso difusor. Vamos lá. Vai lá, Alexandre, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Ian. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo aqui Me ao diga aí. bancada do programa Boca Quente, parte A 2. gente quer saber, o povo quer saber quais são as novidades que o amigo Alexandre Costa tem para Cajazeiras. Esse centro de convenções, vem ou não vem? O que é que vem? Eu sei que vocês estavam reunidos lá, estão debatendo, discutindo. Vamos lá, vamos por etapa. Vai lá. Ou seja, o tema em voga, que eu utilizei esse termo hoje, a Exclusividade questão aí. é Exclusivo. centro de convenções, que eu costumo dizer, não centro de convenções de Cajazeiras, centro de convenções do sertão. Vem para Cajazeiras ou não vem? Isso é o que está na boca do povo, nas esquinas, ou seja, nos blogs e nas redes sociais. O que é que ocorre? Eu gostaria de fazer um pequeno histórico. Por que é que surgiu isso? Como é que uma cidade, ou seja, do interior, lá do Nordeste, do interior da Paraíba, está almejando um centro de convenções para Cajazeiras? Isso há 3 anos atrás, nós fizemos uma arguição para o governador, uma determinada pessoa, um diretor de instituição, conversou com o governador deu uma risada. Centro de convenções de Cajazeiras, esse pessoal de Cajazeiras pensa grande demais. Não. É o fato de pensar grande, é o fato de nós estamos aqui. Então, o que é que ocorreu? Agora, por que surgiu, Ian e professor Herbert, essa questão da luta do centro de convenções? Surgiu de um fato, de uma necessidade, que foi exatamente um dos maiores eventos que nós temos em Cajazeiras, uma feira multissetorial que chama Cajazeiras Expo Negócio, que substituiu lá atrás, você não era nem nascido, Ian, a FENASE, Feira de Negócio do Alto Sertão. O que é que aconteceu com a Cajazeiras Expo Negócio? No andamento na implantação dessa feira, do desenvolvimento dela, as 2 últimas feiras, 2023 e 2024, praticamente nós detectamos um problema. O Sebrae detectou o problema. O maior know-how de execução de feira na América Latina é o Sebrae hoje. Disse que não tem espaço para crescer. E aí? Então, desde 2023, nós batemos na abertura da feira de 2003, que aquele espaço era pequeno, junto com o prefeito, então o prefeito do município, José Aldemir, e junto estava presente na abertura o diretor do Sebrae, o nosso Luiz Alberto, e nesse momento a gente conseguiu 2 fatos pontuais importantes. A gente conseguiu o compromisso do prefeito de doar o terreno, que foi hoje, não está escriturado, mas tem a intenção, e o compromisso do Sebrae de elaborar o projeto, contratando uma empresa, possivelmente aqui de Cajazeiras, para elaborar esse projeto. Ou seja, nós temos já o terreno, faca e o quê? nós temos ou seja, o projeto, ou seja, e surgiu aí essa história em determinado momento, acho que foi da campanha do ano passado, 2024, que assumiu-se o compromisso de determinadas lideranças políticas de trazer o centro de convenções de Cajazeiras. E no fim do ano, foi um ofício, o governador, no seu programa semanal de rádio, ele foi claro e disse que ia anunciar dentro do programa de investimentos dele, 2025, 2026, que vai anunciar na próxima segunda-feira, ia anunciar um centro de convenções para o sertão. E deixou a interrogação no ar. Isso vai para Cajazeiras ou vai para Patos, ou possivelmente Souza. Ele não disse, mas em função desses argumentos que eu estou falando para você, professor Herbert e o nosso Ian, que nós pedimos não é porque nós somos megalomaníacos, não, nós estamos pedindo em função de uma necessidade, ou seja, para fomentar o desenvolvimento. Uma feira multissetorial, quem conhece aqui, os ouvintes do Boca Quente, já ouviu, frequentou, viu aquele evento, nós temos de 40 estandes para 260, ou seja, e não temos condições de crescer. Então, o que é que eu quero dizer? Que o Centro de Convenções de Cajazeiras, que eu vou ser mais longe, é o Centro de Convenções do Sertão, que é mais abrangente, não é um favor, não. Ou seja, Cajazeiras não está pedindo favor, ela merece, ou seja, é um incentivo, é um fomento ao nosso desenvolvimento. Então, não dando favor, não. Então, a palavra agora, que todo mundo, a expectativa morre agora na próxima segunda-feira, para saber para quem vai ganhar esse Centro de Convenções de Cajazeiras.
E qual foram as pautas, meu caro Alexandre Costa, da reunião hoje, pautada lá com os membros do comércio, da sociedade civil organizada de Cajazeiras? Quais são também as estratégias, se vai ser feito algum contato com lideranças políticas, com o governador, para tentar, quem sabe ali, petiscar, saber, né, definitivamente para onde é que vai esse centro de convenções. Se vem ou não vem, viu? Eu gostei do termo petiscar. Eu sou não muito vem? chegado à palavra, a semântica, petiscar. Mas vamos lá. Pois vai falando, essa questão, a gente já estava antecipando isso. Agora, quando eu falo nisso, professor Herbert, nós estamos falando de expertise e know-how anterior. Sim. Nós já passamos por isso. E você deve perguntar, Alexandre, passou por isso como? Quando surgiu o movimento, você deve ter acompanhado a questão do IML, que ninguém acreditava. Nós pegamos um projeto, entregamos ao governador, então o Ricardo Coutinho, ele pegou, devolveu e disse, arranja o dinheiro que eu construo. Só, se arranjar o dinheiro, constrói. Resultado, ele não acreditou, nós levantamos, começamos a fazer o projeto. Raimundo Lira ninguém acreditou, Raimundo Lira entrou peça-chave, foi uma emenda que acreditou com R$1 milhão para começar. A gente ia fazer, fazemos a Sapata, a Santa Maria, o empresariado caseiro apoiou e surgiu. E na realidade, quando o governador tomou pé que o evento, ou seja, o empreendimento ia sair, ele disse, não, tira a placa lá de vocês. O que é que tinha na placa? Olha a questão da sutileza que tinha lá a placa. Tinha lá, o nome do movimento era IML Já. Aí tinha a foto daquele cara na gaveta do IML, com aquele selozinho. Governador Gazeiro, que é um IML. Mas tem uma taja no fim do outdoor, a taja amarela. Eu tenho uma foto disso com a letra preta, que dizia: uma iniciativa da sociedade civil organizada de Cajazeiras. Ninguém viu, mas o governador viu. Quando ele viu isso, a partir daquele dia, todo dia ligava o diretor da Suplan, manda tirar a placa. Se não tira a placa, não. Por que não tira? O governador vai fazer? Então vamos fazer. Não. Enquanto ele não colocou uma placa da Suplan, que é o órgão responsável de planejamento e obra do Estado para executar a obra, dizendo quando começava e quando terminava, a gente substituiu a placa. Ou seja, o que é que ocorre no caso do centro de convenções? Ou seja, a gente está esperando com o centro de convenções, nós não estamos pedindo favor. Cajazeiras precisa e merece centro de convenções, como fomenta o seu desenvolvimento. Aí, resultado, aí tem essa história de Patos, nós não temos nada contra Patos, não temos nada contra Souza. Construa a nossa. Aí o resultado, então, está aí essa expertise que a gente levou, como costumo dizer, ele falou petiscar, eu vou dizendo que a gente levou coice do governador quando queria que o IML. Hoje, isso nos deixa muito satisfeito, que uma recente declaração que eu vi o ano passado nas redes sociais, o IML de Cajazeiras, hoje que mudou, chama-se NUMOL, Núcleo de Medicina Odontológica Legal, atende 50 municípios. Escuta o que eu estou falando. São 50 municípios que esse empreendimento surgiu da iniciativa da sociedade civil organizada. Agora, o que é que eu quero dizer para você, Ian? É que a história se repete. O que é que eu quero dizer com a história se repete? O evento, esses grandes eventos exitosos de Cajazeiras, como os cursos de medicina, como o IML, como o aeroporto, como as linhas aéreas. Essa coisa, toda a vida a sociedade teve nisso. Mas tem um fator interessante que acontece em Cajazeiras, que não é para acontecer. Sabe o que é que acontece? Ou seja, esse movimento, quem teve uma reunião lá, reuniu, a gente está reaglutinando a sociedade civil organizada para cobrar, independente do resultado de segunda-feira, que vai acontecer do governador, que Cajazeiras precisa de um centro de convenções, não só específico para a cidade, como o sertão. E eu vou dar um argumento irrefutável. Eu sei que você gosta, você é um homem que trabalhou no setor já de finanças, de planejamento, de orçamento, você sabe o que é isso. Então, o que é que ocorre? Eu me sinto até feliz, ou seja, porque a sociedade civil está mostrando que está viva. Mas qual é o grande detalhe que acontece em Cajazeiras? O professor Herbert disse, não, Cajazeiras é uma cidade diferente, a sociedade é pujante, mas é um sentido reverso. O que é que eu quero dizer com o sentido reverso? Quem devia estar nessa luta aqui, quem devia estar sentado nessa bancada aqui, era Alexandre Costa, não, presidente de uma simples entidade de Cajazeiras. Era um representante político que foi votado. Qual é o argumento que eu quero dizer? Que o que era para ser o contrário, era para ser só os políticos tá puxando o cordão e a gente apoiando, ou seja, nós estamos, ou seja, o que é que está acontecendo? Os políticos estão vindo a reboque da sociedade civil organizada, ou seja, é o cachorro correndo atrás do rabo. A minha crônica de hoje, Alexandre Costa, foi exatamente essa. Se a gente puder voltar aqui para olhar a crônica, que ela é separada no Difusora 1, eu coloco exatamente a necessidade e a responsabilidade. A necessidade, ela está expressa nas suas colocações, e eu cito,
Os 3 deputados, deputado federal, senador e a gestão. Então, para você ver, e coincidentemente na sua fala, não sei, eu acho que o amigo estava em reunião, não viu Estava a minha na crônica. reunião, não vi, Não não. viu a crônica. E eu falei exatamente desse papel que a sociedade civil tem. A sociedade civil organizada, o povo. E eu vi isso que vocês estão falando aqui agora, corrobora exatamente com o meu clamor, porque é um clamor, é um pedido. Se você, como radiocomunicador, você como membro da sociedade, se você não faz a sua parte, aí é a sua cobrança agora. Quem é que tem que fazer essa parte? Veja bem, é exatamente essa linha que a gente trabalha. Diz, rapaz, e aí, você acionou a liderança política? O que é que a gente fez? Eu trabalho só, eu trabalho em conjunto. Eu tenho várias pessoas que me assessoram, que eu costumo dizer que são os nossos guerreiros, que a gente toca esses projetos. E eu logo no início do ano, na semana passada, eu tive contato com... Eu tinha que manter contato com quem? Elementar. Com o líder do governo, o deputado Chico Mendes. Foi candidato aqui e é representante e tem acesso ao governo. Deputado, falei para ele, eu estou falando aqui em nome da sociedade organizada, nós queremos que agende, por gentileza, uma reunião com o governador do estado e o tema é centro de convenções. Não, Alexandre, tudo bem? Foi extremamente, ou seja, como é que é, educado, ou seja, gente, e se assumiu o compromisso de fazer. Só que isso foi na terça-feira da semana passada. Quando foi, não consegui falar durante a semana, hoje, meu dia, ele me ligou, Alexandre, a realidade, nós somos totalmente a favor desse centro de convenções, mas nós não conseguimos agenda, porque o governador praticamente não está atendendo ninguém, nem o presidente da Assembleia Legislativa, em função dessa questão desse anúncio. Imagine a pressão que esse homem está levando, no estado todo. Então, praticamente, essas audiências foram suspensas. Mas, deputado Chico, anote aí, fica mantido, independente do resultado, que a sociedade civil organizada Cajazeira quer uma audiência com o governador do estado da Paraíba. Os outros deputados. Aí ficou mandando, exatamente. Aí, resultado, de imediato, não consegui, porque, na realidade, a base do governo é o próprio governo. Aí tem os outros dois, Paula e Júnior. Ou seja, claro que ele precisa de apoiar no momento certo. Não foi acionado, mas vão ser. Mas, na realidade, eu estou falando a iniciativa da coisa que você falou no seu comentário, que eu não sabia. A prefeita tem que pode puxar, ajudar? Já está nesse processo. Inclusive, nós temos uma reunião agendada com a prefeita agora, na próxima segunda-feira, para discutir isso. Claro, é um momento, professor, que você gosta muito desse termo, e eu também, de querer, ou seja, a gente tem que ensarilhar as armas, a gente tem que descer do palanque, tem que juntar tudo, ou seja, e a sociedade civil não quer atrito, está estendendo as mãos, mais uma vez. É isso que nós estamos aqui, que eu estou falando. Mas a história inverte em Cajazeira. Ou seja, quem puxa o cordão é a sociedade civil, os políticos e a reboque. Era para ser o inverso, era para estar todos os três aqui, brigando, unidos, juntos, como determinadas cidades aqui, vizinho Souza tem esse perfil. Que na hora de brigar vai tudo para baixo hoje. E o que é que ocorre? Aí está esse detalhe que a sociedade civil está cumprindo a sua missão. Nós estamos estendendo a mão, nós vamos começar a precisar dele, vai ter o momento certo, dependendo da decisão de segunda-feira, ou tem ou não tem, mas fique sabendo, nós não vamos ficar de braço cruzado, não. Nós já temos o terreno, nós já temos o projeto. Pega uma pastazinha, bota debaixo do braço, vamos para onde? Para Brasília. Emenda hoje, não é o que falta hoje. Federal e senador. Foi exatamente o que eu mencionei aqui, Alexandre. Chegaram algumas informações durante o decorrer do programa de que já tinham sido definido que seria Patos. Essa informação ela não é oficial. Não existe uma confirmação, isso porque o governador, dia 13, segunda-feira, vai fazer o anúncio definitivo. Mas o que eu disse foi, ainda que seja para Patos, nós não podemos ver o Hugo Mota como um vilão. O Hugo Mota vai ser presidente da Câmara. Ele vai ter 60 bilhões, que é o que corresponde a 25% da despesa discricionária do governo federal, nas mãos. Ele tem o poder de reunir a bancada e viabilizar o centro de convenções de Cajazeiras. O momento é de união. Não é de dividir forças, não é de fazer politicagem, é de união. E foi a união que, por exemplo, fez com que o aeroporto de Cajazeiras tivesse a integração dos voos. Inclusive, foi você que encabeçou essa luta, quem foi o pioneiro nessa defesa desde o princípio, para que os voos aqui em Cajazeiras fossem ali levados e que fossem ali, saíssem do papel e se transformassem em uma realidade. E hoje é uma realidade, como em Patos também é uma realidade. Então, ainda que seja para Patos, e o exemplo do aeroporto vale, e é muito válido, a questão dos voos, vale também para Cajazeiras. Ainda que seja para lá, nós também podemos ter. Só depende exatamente da nossa união. A união faz a força. É preciso, e concordo em número, gênero e grau, os agentes políticos de Cajazeiras precisam ser mais ativos, precisam estar juntos,
precisam deixar de lado os partidos políticos, que for PP, PSB, Republicanos, Cidadania, o que for, e em busca desses investimentos para a terra do Padre Rolim. Porque no fim das contas, meu amigo, campanha vai, campanha vem, a obra fica, o espaço fica, quem ganha é a cidade com tudo isso. E, amigo, só uma parte da parte, só, meu amigo. Mais de 700 pessoas ao vivo. Agora. Você Estouramos aí. Padrão Boca Quente. Agora digital, né? Digital, 779. Bom, tu pico ali de 779 views ao vivo. Mais um recorde, Ian. Nós dois, viu? Mas vamos lá. As 779 quer saber de informações, não é isso? Pronto, porque tá todo mundo então, o que é que sintonizado ocorre? aí A gente sabe, a gente participou dessas lutas, tem momentos que são decisões estratégicas que a gente não comunica. Para sair aquele curso de medicina, a gente teve a avaliação do MEC aqui. Tem tantas coisas que você não pode adiantar determinados detalhes. Essa questão do IML, do aeroporto, das linhas aéreas, ou seja, cada um vai dar para me escrever um livro e pode faltar papel. Então, o que é que ocorre? Nós temos um argumento irrefutável. Qual é a realidade hoje? Que esse movimento civil que luta por Cajazeiras, 24 almoça, come, dorme, pensando em Cajazeiras. E tudo sem pasta, não tem contra-cheque, não. Esse povo não. Sabia? Ninguém tem emprego em prefeitura, nem em governo, nem nada. Faz porque gosta. É a questão maior do sentimento nativista. Você faz do coração porque você nasceu aqui. Então, o que é que ocorre? A gente percebe que nós vamos ter alguma dificuldade, entre aspas, com o nosso grande e maior, o líder maior, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Mas ele é paraibano. Não é fácil, mas aqui, mas queira ou não queira, nas decisões, no ato, naturalmente, eu quero tudo para lá, mas aí onde vamos demonstrar nossa força. É isso aí que eu vou antecipar para vocês, que eu podia dizer, que a gente ia dizer, eu ia dizer isso lá com o governador, e geralmente, às vezes, determinados líderes, gestores, eles não pecam, às vezes quem peca é a assessoria. Acompanhe esse raciocínio. Recentemente, agora, se não me engano, foi dia 4, sábado, o Diário Oficial da União, publicou, ou seja, um projeto do âmbito do Ministério do Desenvolvimento e de Integração Nacional, chamado Programas Cidades Intermediárias para o Desenvolvimento Regional. Escuta o que eu estou falando para você. Isso é um projeto, ou seja, abrangente, de alto alcance, que trabalha, tem um foco específico para combater uma das maiores mazelas que existe em termos de desenvolvimento econômico do país, principalmente desenvolvimento regional, ou seja, chama a questão de concentração de rendas em determinadas regiões do Estado. Vamos aqui para Paraíba. Você, quando puxa aqui 55%, hoje chega a quase 60% do PIB da Paraíba, do produto interno da Paraíba, da riqueza da Paraíba, estão concentrados em 5 municípios. Ou seja, isso é um fato anacrônico que não faz sentido. Como é que você tem um PIB em 5 cidades? Então, o projeto Cidades Intermediadoras para o Desenvolvimento Regional é para combater isso. O que é que ocorre? Nesse projeto aqui, que foi publicado no Diário Oficial, pode abrir aí, de sábado, dia 4, está lá. Da única cidade da Paraíba que é contemplada com isso, chama-se Cajazeiras. A região intermediária, ou seja, tem como cidade, aparentemente é uma coisa complexa, mas não é. Tem como uma cidade intermediadora, é a cidade polo, a cidade líder, a cidade satélite, que vai coordenar todos esses municípios em todo o estado da Paraíba. E por que um centro de convenções não cabe em Cajazeiras, uma cidade intermediadora? Você quer um argumento maior do que esse? Ou seja, esquecer a assessoria do governador, dizer, olha, nessa decisão, você não esqueça, vá lá e escute. Não, intermediário é só na questão do município, ou seja, do estado da Paraíba. Mas a caseira pega a região todinha. Sim, eu sei, mas no caso do projeto do governo, ele contempla, ou seja, são projetos isolados, ou seja, por região. Então, se esquecer de dizer, governador, você vai botar esse centro de convenções numa cidade, e vai, como passa tudo bem, uma cidade maior, 103 mil habitantes, Cajazeiras 63, por aí, e vai esquecer, e como é que fica Cajazeiras, uma cidade intermediadora? Tem que perguntar isso ao governador, a assessoria não pergunta, vai ficar de fora? E é isso que nós vamos dizer para ele, fique sabendo, se os assessores não disseram, nós vamos dizer para ele. E é que se diga que nessa reunião, a gente trouxe um fato novo, com uma das pessoas lá dessa reunião que a gente acabou de se reunir, nós estamos reaglutinando a sociedade civil de Cajazeiras, estava lá a Associação Comercial, estava lá a Maçonaria, estava lá o Rotary, estava lá representantes do Sindicato Patronal Rural, ou seja, a nata da representativa da sociedade estava lá, e algumas dessas pessoas fizeram algum depoimento que, para mim, foi surpresa.
A informação que eu tive agora lá, por volta de 15h30, é que no último comício da coligação Pablo e Chico Mendes aí, que aconteceu lá na João de Souza Maciel, o governador assumiu o compromisso de construir o Centro de Convenções em Cajazeiras. Eu fiquei assim, pasmo, resultado. Inclusive tem uma equipe lá de uma equipe de televisão cobrindo lá e tem esse depoimento, vocês vão poder ver. Então o que é que ocorre? Ou seja, promessa é dívida. É dívida. Então é o seguinte, é um argumento. Mas volta a ver, não temos nada contra a parte, governador. Você não tem 6 bilhões em caixa para gastar? Que aqui custa fazer uma micharia aqui o mesmo no centro de convenção. O mesmo argumento do Boquete parte 2. O mesmo. Se você não tivesse lá, eu ia ser suspeito. Não, realmente. Se eu não tivesse na reunião, 15h30 eu estava na reunião lá, ia ser suspeito. Momento, mas você dizer o argumento, ou seja. Agora eu falo isso, não é em tom de briga, nem em tom de crítica, nem nada. A ideia, geralmente, é o que difere, geralmente, o pensar do político do empresário. O empresário é pragmático, ele vê lá na frente, ele vê solução, ele vê entrega. O político não, ele vê reeleição não consegue. Mas é bom que se diga que eu falei com o deputado Chico Mendes, ou seja, acionei, e está em aberto. Hoje eu estou comunicando formalmente aqui que a sociedade civil organizada está pedindo uma audiência com o governador do estado. E, aliás, não é só questão de centro de convenção, tem outras demandas que Caseiro precisa resolver, tem várias. Ele é candidato, deve ter uma proposta, já tem uma visão macro para ser senador da República. E o que é que custa ouvir uma cidade? E, aliás, que ultimamente deu as vitórias nos últimos pleitos dele. Ele. E outra coisa que tem que ser vista, a questão que cai como uma luva, como eu falo, o programa das cidades intermediadoras, ou seja, o João Azevedo ele foi eleito, você também é comentarista político, você sabe, ele só está lá na cadeira do Palácio da Redenção, que foi o interior que guinou ele lá. Que ele perdeu para Campinas e João Pessoa, na eleição agora de 2022. Então é o seguinte, nada mais literalmente ele tem um olhar para o sertão. Então tira esse dinheiro do caixa e construa para Cajazeira. Meu amigo, pela animação de Alexandre Costa, eu já tenho certeza que esse centro de convenção já está pronto. Eu estou já vislumbrando aqui na minha mente a beleza que vai ser para Cajazeiras. Mas dizer que é realidade, aí não é coisa do outro mundo, não. É realidade, ele precisa. Ou seja, o que eu chamo isso, as pessoas às vezes não conseguem entender. É a questão, é o círculo virtuoso do desenvolvimento. Isso. Ou seja, se não tivesse essa feira de expor negócio, ninguém podia avaliar, nós não tínhamos a métrica, ou seja, não tínhamos esses indicadores que Cajazeira tem potencial de receber um equipamento desse. Então, ou seja, vai atender não só Cajazeira Alto Sertão. Então, o político tem que entender, o deputado estadual, que ele não é o fato de estar instalado em Cajazeira, não, mas vai cobrir Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, vai cobrir as cidades todas que nós temos aqui, rapaz, Poço Dantas, o Iraúna, o sertão como um todo. Ou seja, todo mundo ganha. E o governador tem que ver isso. Se ele tem a questão lá do Vale do Piancó, a questão de Passa, aquela questão de Feridó, vai lá, mas... Aqui tem que vir... E, aliás, quem pediu primeiro fomos nós. É bom que ser claro isso aí. Quem puxou o cordão foi nós. Eu vou puxar aqui, porque o nosso horário está adiantado. Tem ainda que fazer... Deixa eu só fazer... Você vai fazer outra pergunta aí? Pergunta referente, porque o projeto já está pronto. Garotinho está empolgado. Quanto é que está Não, o projeto não está pronto, não. O projeto está em fase de estudo. Nós não temos esses valores. Garantiu o projeto. Mas com uma coisa é certa, claro. Projeto. O que é que a Paraíba tem de know-how? O que é que a Paraíba tem de expertise em termos de convenções? Essa é uma questão, o Centro de Convenções Ariano Suassuna, em João Pessoa, e agora que está sendo concluído para esse ano, possivelmente, o de Campina Grande. Claro que nós vamos ter um centro de convenções nos moldes não de Campina, não, é menor. Aliás, a gente tem uma proposta mais avançada e mais desafiadora. Qual é? Por que fazer um centro de convenções? Nós não queremos não só um centro de convenções, não. Eu sou a favor daquela história de não querer inventar a roda. Multifuncional. Quem conhece o americano, você sabe disso, é um termo que eles usam chamado benchmarking. O que é o benchmarking? É você, entre aspas, copiar experiências exitosas. O que é que eu quero falar? Eu quero remontar aqui na faixa de 270 aqui, ou seja, que criou aqui a exposição de animais. O que é que aconteceu? Qual foi a grande sacada? Você sabe que em todas essas grandes sacadas tem um cara que é iluminado. O cara disse, por que não fazer uma expulsão do animal, um show de cantor, uma expressão? O que é que deu? A Expocrato. Hoje é um dos maiores eventos, talvez do Nordeste e do Brasil. Então, calma, não fique rindo não, professor. Eu estou feliz, porque vai de acordo com a minha crônica, com o que eu pedi aqui. Eu bati aqui sozinho. Então, hoje. O que é que eu quero? Nós já pensamos nisso, nós já pensamos nisso, nós já estamos avançando nesse espaço. O que é que seria?
nós já temos um espaço para fazer o quê? Seria um mix, ou seja, desse projeto. Seria fazer uma expulsão de negócios, que nós já temos demanda, e anexar a questão do show business nesse negócio, os grandes cantores, os grandes shows. E resultado, então a gente já tem o local para fazer e assessoria o que é essa questão do agronegócio, da feira de animais. Já feira de junta animais, show business e o negócio tudo. E eu falei, mas se eu fechar o raciocínio, Feche. me deixa. Ora. Em atenção aos 750, Tatico tem que vai 950 pegar a gente aí, tem 950 aí, ele tá dizendo? Chegamos a mais de 800 visualizações ao vivo. Brincadeira, rapaz. sério, não é porque eu tô Brincadeira. feliz Imagina o vindo. Então o que Vai é que eu embora, quero dizer? eu preocupado com o Tatico. Então fechar, Tatico, calma, Tatico, deu uma vara aí. Então o que é que ocorre? Então nós já temos espaço para isso. É difícil não. O antigo parque de expulsões de animais ser um espaço completo para tudo. Então isso é uma proposta que nós já temos, que queriam formalizar diretamente, olho a olho, tete a tete com o governador do estado, que eu acho que um dia nós vamos conseguir isso. Olha, eu fiquei feliz, vou lhe dizer, eu fico assim ansioso. Batemos recorde ali no Difusora 1. A sua presença, que é muito agradável, uma pessoa muito simpática, pelo menos comigo, trazendo notícia boa, de luta, de integração, de união das forças cajazeirenses, cobrando dos políticos, eu cobro inclusive a visita deles aqui. Doutora Paula, a senhora já está convidada, o doutor Chico, o meu amigo Chico Mendes também, o doutor Júnior Araújo, todos eles estão convidados. Eu vou marcar aqui a agenda, para poder, e a prefeita Corrinha, para poder a gente, o amigo também, para voltar e fechar isso, lutar por isso. Boca Quente Parte 2, a Difusora está aqui para lutar pelo povo de Cajazeiras e pelos seus anseios. Eu sou bem positivo. Hoje eu falava e falei muito sobre isso, eu falei, como é que um governador, a mesma coisa, por isso que parece brincadeira, 6 bilhões, eu falei, até brinquei com o Ian aqui, 6 com quem, Ian? Com B de... Bola. B de bola. Você vê como a gente disse aqui, 6 né? bi. Alexandre Costa, muito obrigado, muito feliz. Eu que Pela agradeço. sua... E vem novo, viu? Próxima vez já vem dizendo assim, olha, professor, estamos agora já com... Se eu for convidado, eu venho. Ó, tá convidadíssimo. 16 mais um, obrigado Alexandre pela participação. Obrigado, Deixa eu Ricardo, dar um propaganda. recadinho para quem está em casa. Olha só, na Auto Center lá esse alinhamento. Você Show de encontra o melhor serviço automotivo de Cajazeiras e região, oferecendo alinhamento, balanceamento, revisão preventiva e corretiva.